Salve simpatia! Hoje eu quero falar com você sobre a Lei da Palmada. Agora ela foi renomeada, né? A Lei Menino Bernardo, com a participação da Xuxa na nossa Casa de Leis, coisa bacana. Nenhum cristão deve se preocupar com essa lei, com a possibilidade de mudar os ensinamentos milenares trazidos na Bíblia. De maneira alguma. E também nenhum não cristão pode dizer que os cristãos são retrógrados, são de alguma maneira quadrados e têm métodos desumanos na sua tratativa com as crianças. Basicamente, porque mesmo sem você caminhar pelos livros de história, é claro para as pessoas, está no inconsciente coletivo que os grandes movimentos, a maioria esmagadora das iniciativas, das organizações humanitárias nascem ou de cristãos ou de pessoas com os valores do cristianismo. Então você tem o início do movimento abolicionista, por exemplo, na Inglaterra, com William Wilberforce, movimento então humanitário, reconhecendo a dignidade dos negros e os libertando da escravidão. Temos também nas organizações. Pense nos hospitais, nas santas casas. Por que tem esse nome Santa Casa de Misericórdia? Porque os hospitais têm nome de grandes vultos do cristianismo. É a iniciativa cristã de trazer qualidade de vida e saúde para as pessoas. Os orfanatos, as crianças enjeitadas, foi o amor cristão que designou e que estruturou lares para que as crianças pudessem crescer. O orfanato é a invenção do cristianismo. No outro extremo, os asilos, da mesma forma. Em tempos remotos, os velhos, quando a pessoa saía da idade produtiva, ela era abandonada num campo qualquer para ser devorada pelas feras. O cristianismo e o seu amor fizeram com que casas fossem organizadas para que as pessoas pudessem envelhecer com dignidade. Então, o nosso ponto de partida é que a medida cristã, as iniciativas e seguir os valores bíblicos não visam degradar, não visam aviltar, antes visam enaltecer, reconhecer e criar condições melhores para o ser humano, desde as crianças. Quando nós falamos que um tapinha, que a palmada é um artifício cristão também para a educação, nós não estamos sozinhos. Muitos psicopedagogos, muitas pessoas ligadas à área do ensino e do comportamento humano deixam claro que numa faixa etária as crianças não estão prontas para responder apenas à argumentação. Então, algo é feito para reforçar o argumento. O cantinho da disciplina da Super Nani, que é cristã, é alguma coisa bastante importante, mas numa hipótese também de correção, de ensino e de antecipar a dor que a desobediência causa, a palmada serve de sinal. Observe, não estamos falando daquilo que a lei prevê, agressão. Estamos falando daquilo que a lei prevê e já previa antes da Lei Menino Bernardo, da lesão corporal. Não é disso. Falando de um tapinha corretivo para que a criança tenha ali um marco, tenha ali algo que lhe desperte a mente que aquilo que ela está fazendo e que o pai a advertiu é errado. E também para ter uma figura de hierarquia, uma figura de respeito e de disciplina com relação àquele que o educa. Mas veja, a fala bíblica muito destacada no livro de Provérbios, daquele homem chamado Salomão, entendido como o homem mais sábio do mundo, respeitado por cristãos e por judeus. A fala do Salomão em Provérbios capítulo 22, versículo 6, deixa claro um destaque, que devemos ensinar o menino o caminho que deve andar. Então observe que se num extremo nós não podemos tirar as palmas, no outro extremo nós não podemos bater de qualquer maneira, ou corrigir fisicamente de qualquer maneira. Existem critérios. Quais são os critérios? O primeiro critério é o ensino.
o que é certo, o que precisa ser feito, qual a consequência do seu ato. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino o caminho que deve andar. O cristão primeiro ensina e encontra nas palmas, como último recurso, um ato de reforço para o ensino depois que tentativas de ensino foram feitas. Se o primeiro critério é o ensino, o pai que bate sem ensinar está errado, o segundo critério é a motivação da palmada. E a motivação da palmada não é extravasar as suas tensões. A motivação da palmada não é seguir o seu instinto sádico. A motivação da palmada é restaurar o infrator. A motivação da palmada é antecipar algo que poderia ser um sofrimento maior lá na frente. E quantos dos nossos adolescentes hoje não estão envolvidos em drogas, estão envolvidos em ilícitos, porque tiveram pai, tiveram mãe que disseram sim para tudo e que em nada os corrigiram. E hoje não conseguem ouvir não da sociedade. Provérbios, capítulo 13, versículo 24, a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que ama, corrige. E a correção, usando a vara, o chinelo ou a palma da mão, com amor, vai fazer nascer um homem de bom caráter. Depois você leia Provérbios capítulo 13 para entender essa lógica de que sim, nós podemos usar este recurso, mas este recurso não é usado para extravasar minha violência, nem para me causar algum tipo de prazer ou para reproduzir alguma coisa que vivi na infância. Esse recurso é utilizado com amor, visando a restauração do infrator. A Bíblia traz para nós então essas duas falas de que, em primeiro lugar, a correção física ela não deve ser deixada de lado e que a correção física leva em conta os critérios da dignidade humana. Não é lesionar, não é agredir, não é aviltar, não é fazer alguma coisa que cause uma lesão corporal. Nesse sentido, então a lei da palmada está alinhada com a Bíblia. No outro extremo, se de um lado não é para deixar de bater, no outro lado é para bater com entendimento, como último recurso, depois de ensinar, depois de instruir, depois de apontar as consequências das atitudes, bater como último recurso, movido não por mim, mas pelo amor. Aquilo que no livro de Romanos capítulo 13 a gente encontra a descrição de que o outro é o foco das minhas atitudes, o outro é o foco das minhas ações. Eu quero incentivar você então a ter uma família organizada e equilibrada, onde os papéis estão bem definidos. Quero incentivar você a dizer não ao seu filho para não criar algum tipo de marginal, algum tipo de pessoa rebelde que mais na frente vai sofrer na sociedade e vai causar sofrimentos à sociedade. Quero incentivar você a amar, ensinando e corrigindo, inclusive com a palmada quando for necessário. Nós da Igreja Batista temos uma organização que tem um lema. E o lema da organização é ensinando meninos para não ter que corrigir homens. Que cada pai, cada mãe exerça este papel que é complementado pela igreja. Eu sou o pastor Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim. Espero encontrar você em breve e já te agradeço pela audiência em mais esse vídeo. Deus abençoe e um abraço.